Bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes falo bom dia, né? Mas eu não sei que hora vocês vão assistir, né? Às vezes tem gente que só vê o vídeo à tarde ou à noite. Então vamos lá, começando mais um Alimentando a Fé, Kids, especial de Natal. Não temos nada aqui do Natal, a não ser esse pano vermelho e verde também. Mas o Natal que vamos falar hoje não tem a ver com vermelho e verde, não. É outro Natal, né? Vamos chamar aqui Pedrinho. Pedrinho. Oi, gente, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, Pedrinho. Eu ouvi que vamos falar sobre o Natal, gente, mas não tem Papai Noel. Sem Papai Noel não é triste, tia? De jeito nenhum, Pedrinho. O Natal que vamos falar hoje não é triste coisa nenhuma, é maravilhoso. Ó, presta atenção. Eles já ouviram, que eu já comecei ontem a falar sobre isso. E agora estamos na parte que Maria visita Isabel. Você lembra de Maria? A mãe de Jesus. Sim, tá na parte aqui, ó, que Maria já recebeu a visita do anjo e agora ela vai visitar Isabel. Lucas 1 e 39, a partir do 39. Eu vou só falar, não vou ler para ganharmos tempo. Ó, quando Maria chegou lá para visitar Isabel e elas se abraçaram, Pedrinho, o bebê tremeu no ventre de Isabel e ela foi cheia do Espírito Santo, Pedrinho, sabia? Foi, o Espírito... Foi, tia. Foi. O Espírito Santo desceu ali sobre Isabel e ela sentiu a presença de Deus, porque Maria estava cheia de Deus, estava carregando Jesus, o Filho de Deus, no ventre. Olha, eu nem imagino que Maria estava sentindo, carregando ali no ventre o Filho de Deus. Né? É uma coisa extraordinária, Pedrinho. Então, e ela disse, bem-aventurada que creu, pois hão de cumprir-se as coisas que da parte do Senhor lhe foi ditas. Então, Isabel estava dizendo ali, o que foi dito, o que foi profetizado, a vinda do Messias, vai se cumprir através de você. Olha, e Maria cantou, Maria disse assim, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque atentou à humildade da sua serva. Salvador, tia. Tia, conhece Salvador? Onde tem o mar. Não, não é Salvador aí não, Pedrinho. Salvador do mundo. Ah, tia, mas também não tem... o Superman também salva o mundo, as pessoas. Muito bem, ainda bem que você falou sobre isso, Pedrinho. Mas esse Salvador aqui não é Salvador da Bahia e também não é o Salvador que salva as pessoas como o Superman. Ele salva as pessoas do pecado. Entendeu? A salvação que eu tô falando é essa aqui. É o Salvador que está no ventre de Maria, aqui ó, na Bíblia, né? É Jesus, entendeu? Ah, tia, agora eu entendi. E ele é melhor 1000 vezes, sabe por quê? Porque o Superman, ele tem uma fraqueza. Tem a criptonita. Mas Jesus, ele não tem nenhuma fraqueza. Ele venceu a morte, Joãozinho. Estamos ainda no início da história, vamos falar isso depois, lá no finalzinho. Mas já vou falar, adiantar aqui para você entender que Jesus tem o poder do mundo inteiro. Ele tem poder sobre o mar, sobre os céus, sobre o vento, sobre a água. Ele tem todo o poder, entendeu? É, tia. Existe o homem gelo, o homem tocha, mas ele só controla só um poder só, tá vendo? Tá vendo, crianças, que os super-heróis, eles controlam um poder só. Mas Jesus não, Jesus tem todo o poder, sobre tudo, entendeu? Então, ó. E aí, quando Isabel abraçou Maria, o Espírito Santo desceu sobre a vida delas duas ali. E estava ali se cumprindo. E Isabel viu realmente que a sua prima estava grávida, né? Com certeza ela creu, mas ela pôde ver com seus próprios olhos ali. A sua prima grávida, ela foi se alegrar com ela, né? Ela viu o milagre
de Jesus na vida de Isabel. E aqui, depois vem o nascimento de João Batista. Depois vamos falar sobre o nascimento de João Batista, que foi o bebê de Isabel. Entendeu, Josinho? Mas não vamos falar sobre João Batista, não. Vamos falar sobre Jesus. E depois disso, aconteceu que naqueles dias saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse, né, o governador. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirene o governador da Síria. E todos iam alistar-se, cada um na sua própria cidade. Saiu da Galileia também José, da cidade de Nazaré, e a Judeia, da cidade de Davi, chamada Belém, porque era a casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, e se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz o filho primogênito, e envolveu-se em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Que foi, Josinho? Pedrinho? Tá chorando, Pedrinho? Por que você tá chorando? Tia, Jesus nasceu numa manjedoura, tão triste, tia. Pedrinho, não tinha nenhum lugar para Jesus ficar. Não tinha nenhum lugar, nenhum quarto nos hotéis daquela época, que era chamava estalagem, não tinha quarto, porque estava cheio. As pessoas estavam indo para se alistar, entendeu? É como se fosse o censo de hoje. As pessoas têm que se inscrever para o governo saber o tanto de pessoas que tem. Que triste, tia. Jesus nasceu numa manjedoura, onde ficam os animais, tia. Os animais comem. Pedrinho. Sabe por que Jesus nasceu na manjedoura? É para mostrar ao mundo a sua humildade, Pedrinho. Para mostrar que ele era humilde. E por isso que muitos não creram que ele era o Filho de Deus, porque eles esperavam que o Filho de Deus nascesse de um modo diferente, com poder. O poder de Deus não é igual ao poder do mundo. O poder de Deus é totalmente ao contrário. E Maria foi com barrigão, em cima do jumentinho, mas José andou vários quilômetros para chegar lá em Belém. Foi muito sofrimento para Maria, viu, Pedrinho? Tia, Maria sofreu muito para ter Jesus. Foi, mas sabe o que, Pedrinho? Não fique triste não, porque tudo isso Deus provou que estava presente, cuidando de Maria, cuidando de José. José também, Pedrinho, é digno da nossa admiração, digno de honra, sabe por quê? Porque ele foi um homem que aceitou o projeto de Deus na vida dele. Ele aceitou Maria, grávida do Espírito Santo, e ele aceitou também cuidar do Filho de Deus. José também está de parabéns. José sofreu muito também, porque as pessoas, com certeza, como hoje, as pessoas deviam falar, né? Como assim a mulher dele já grávida, né? O povo comentava. Mas ele aguentou, até ele mesmo, né? Aqui tem uma parte da história que fala que ele mesmo disse que não ia ficar com Maria. Foi para casa dormir e disse que não ia mais casar com Maria não, que Maria estava grávida. E ele não estava entendendo aquilo não. Mas sabe o que aconteceu, Pedrinho? O que? José queria deixar Maria? Foi. E aí o anjo foi lá no sonho dele e disse: José, não temas. Quem está em Maria é o Filho de Deus, através do Espírito Santo. Não temas em ficar com Maria. E aí agora José acreditou no anjo. O anjo teve que visitar ele também. E ele acreditou no anjo. E também, mas para tudo isso, Pedrinho, para confiar nas promessas do Senhor, a pessoa precisa ter fé. E é isso que José e Maria teve fé nas promessas de Deus.
E teve também coragem para enfrentar tudo aquilo que o povo falava, para enfrentar o sistema, para enfrentar, né, as opiniões do povo. Mas por isso, crianças, é importante você ir para a igreja, mesmo que o coleguinha fale, você não dança, você não curte nada, você não pode fazer nada porque você é crente. Não ligue para que as pessoas falam de você, porque você está servindo a Deus. Isso é maravilhoso. Você não tem que servir a Deus e pensar em perder as amizades das pessoas, porque as pessoas não querem também servir a Deus como você. Você tem que ter certeza daquilo que você quer. Você não pode ser influenciado pelas opiniões das outras pessoas. Entendeu? Verdade. Tem um amiguinho meu que fala pra mim assistir filme de terror. E eu não assisto. Tá vendo? É verdade. José e Maria, eles não estavam nem aí. Eles obedeceram a Deus, pegaram... ele pegou Maria, levou lá para Belém para se alistar, né? Para fazer o alistamento. E Maria teve filho numa manjedoura. E depois, amanhã eu vou contar o que aconteceu quando Maria estava chegando na manjedoura. Quem sabe aqui o que aconteceu depois, quando Maria estava chegando, antes de Jesus nascer, né? Aqui Maria chegou lá em Belém, estava procurando a manjedoura. E aí depois, muitas coisas aconteceram. Vou contar amanhã, tá bom? Se inscrevam no nosso canal, quem não é inscrito. Dê o like! Aperte no sininho das notificações. E escrevam aí nos comentários. Tchau pra vocês, até amanhã.